Tentador como o Pecado, livro de Robin DeHart, parte 7. Franny, vá brincar com suas bonecas, ordenou Charlotte. A menina fez uma careta, porém obedeceu. Apesar da relação aparentemente hostil, Meg sabia que aquelas duas fariam qualquer coisa uma pela outra, e não pela primeira vez lamentou não ter irmãos. Meu Deus, como Franny cresceu! Tem razão, mas não veio até aqui para falar sobre a minha irritante irmãzinha, veio? Não. Meg circulou pela sala enquanto relatava rapidamente a conversa que tivera com o pai. Eu sou o único álibi de Garrett, mas posso ficar arruinada se isso vier a público. Está preocupada com isso? Honestamente, não sei. Há algum tempo, amiga, decidiu que não se casaria. Ainda pensa dessa forma? Meg mordeu o lábio. O casamento nunca a atraíra, mas o desejo de ter sua própria família continuava. Embora acreditasse que isso não estava e nem devia estar em seu destino. O problema era que Garrett vinha ameaçando transformar todas as suas decisões. Ultimamente, volta e meia, se pegava imaginando as alegrias de ser esposa e mãe. Alegrias efêmeras e muito frágeis diante das reviravoltas do destino, concluiu. Não podia correr o risco de sofrer mais do que já tinha sofrido. Sim, ainda penso da mesma forma, respondeu ela por fim. Não quero me casar. Charlotte inclinou o rosto sem dizer nada. Era óbvio que não havia acreditado na amiga. Arruinar sua reputação certamente lhe daria alguma liberdade, ponderou realista. Poderia trabalhar na fábrica à vontade, por exemplo. Sem dúvida. Meg concordou amarga. Então acha que devo fornecer o álibi a Garrett? Não foi isso que eu disse. Só estava apontando algo que acredito ainda não tenha considerado. Charlotte a fitou. É possível que Garrett queira assumir um compromisso de se casar com você. Ela sentiu o coração dar um pulo no peito. Nem tinha pensado nessa possibilidade. Quando eu fiz a menção de lhe oferecer o álibi logo no início, ele deixou muito claro que se casar comigo seria a última coisa que gostaria de fazer. Mas isso foi antes de se conhecerem, certo? Garrett pode ter mudado de ideia. Não, eu não creio. Ele seria tão insensível a ponto de deixá-la arruinada e abandonada, mesmo depois que você provasse sua inocência? Garrett não era insensível, mas não queria se casar. E ela não poderia tomar uma decisão dessas sozinha. E quanto aos carinhos que vocês trocaram? Devem ter significado alguma coisa para ele. Charlotte argumentou séria. Você deve significar algo para ele, amiga. Meg não se permitira ter essa esperança. Garrett não a amava. Ele me acha atraente, sim, admitiu. Nada mais. Bem, Charlotte suspirou. Você o conhece melhor do que eu. Ah, céus, o que devo fazer? Meg se sentou em uma poltrona. Não posso deixar que Garrett perca o emprego. Só depende da importância que ele tem para você, Meg. E se você acha que sacrificar seu próprio futuro resolveria o problema... Meg ainda não sabia responder a tais questões. Isso não ajudou muito. Charlotte deu de ombros aborrecida. O que Willow diria? Ela se perguntou. Quem sabe tem alguma ideia? Provavelmente Willow a repreenderia por ter se colocado nessa situação. Depois diria que contar a verdade a seu pai seria o único recurso. Meg se deu conta de que a amiga tinha razão. Mesmo sem querer, Charlotte lhe havia dado o melhor conselho para resolver o problema. Obrigada, amiga. Vou pensar um pouco e amanhã terei uma conversa com meu pai. Desejo-lhe sorte. Não importa o que decidir, Meg. É a coisa mais certa a fazer e tem o meu apoio. Acha que devo contar a Garrett? Sabia que sua decisão poderia mudar o destino de Garrett.
porém o seu próprio é que mais seria afetado. Era a sua reputação que estava em jogo. A sociedade não recriminaria Garrett tanto assim, caso ele se recusasse a se casar com ela. Se decidir se apresentar como álibi de Garrett, seria prudente não dizer nada a ele. Maggie abraçou a amiga. Obrigada, Charlotte. Conte-me sua decisão depois, por favor. Claro. Maggie saiu da casa tensa. Tinha muito a decidir em pouco tempo. Charlotte estava certa em não oferecer conselhos demais. Só ela mesma poderia decidir o que fazer com a sua própria vida. Maggie se pôs em frente ao espelho. Tinha passado a maior parte da manhã discutindo com seu reflexo depois de uma noite mal dormida. Agora sabia o que fazer. Sentia que tinha tomado a decisão certa, embora não soubesse qual seria o resultado de tal atitude. Logo descobriria. Conversar com o pai à mesa do de jejum poderia não ser a melhor estratégia, mas quem sabe uma noite de sono abrandasse sua reação. Apesar de ele ter sido sempre tolerante, naquelas circunstâncias provavelmente ficaria muito desapontado. Por mais que amasse o pai, sua decepção não tinha mais importância do que a honra, e talvez a liberdade de um homem inocente. Ela, Maggie, era o único obstáculo entre Garrett e seu emprego na confeitaria Pindington. Respirou fundo e se levantou. Hora de agir. O homem circulou pela fábrica satisfeito, inspecionando o que logo seria seu. A senhorita Pindington tinha se comprometido com o homem errado. E agora ambos temiam ver o seu deslize revelado. Se as coisas saíssem como ele planejara, àquela altura a moça já estaria comprometida até a raiz dos cabelos, e os dois pombinhos discutindo a data do casamento. Se aquela maldita roda de carruagem não o tivesse atrasado, e o imbecil que contratara houvesse visto quem estava do lado de dentro antes de trancar a porta do armazém, as coisas teriam se encaminhado mais depressa. Seu plano original falhara e fora obrigado a dar um outro jeito para tentar pôr as mãos na fábrica de modo permanente. As pequenas operações que vinha realizando no dia a dia não eram o bastante. Ele queria mais. Merecia mais. Já perdera muito tempo. Trabalhara como um escravo. E para quê? Agora já bastava. Nunca mais seria escravo de ninguém. Sorriu consigo e limpou um pouco do pó de cacau do canto da máquina de moagem. Depois de tanto planejamento, finalmente as coisas pareciam estar caminhando a seu favor. Não demoraria muito e sua estratégia ia dar certo. Fora tudo perfeito. Em breve, Maggie Pindington e a confeitaria seriam seus. Maggie observou o pai com cuidado e esperou que ele começasse a comer para falar. Papai, pensei muito e decidi que é hora de ser honesta com o senhor. Garrett não pode ter roubado as caixas naquela noite, pois estava comigo. Falou tão rapidamente que quase atropelou as palavras. Esperou para ver se o pai a tinha compreendido. Ele enrugou a testa e estendeu a mão para apanhar o copo. Estávamos sozinhos, papai, confessou em voz baixa. O que está falando, Maggie? Ele disparou finalmente. Da noite em que as caixas foram roubadas. Sim, isso eu entendi. Mas que absurdo é esse sobre vocês terem ficado sozinhos? Mal conhece aquele rapaz. Ficou em pé e provavelmente pensando o pior. Atirou o guardanapo na mesa com força. Está me dizendo que ele se aproveitou de você? Não é nada disso, papai. Sente-se, por favor, eu vou explicar.
Ele a olhou um instante, depois fez o que ela pedia. Eu acho bom, exigiu. Maggie engoliu em seco. Foi na noite em que o senhor me pediu para buscar o livro de contabilidade na fábrica. Ouvi um barulho no armazém que os empregados estão usando como vestiário. Fui checar o que era, mas quando entrei a porta se fechou atrás de mim e se trancou. O pai estreitou os olhos. E o senhor Mandeville já estava lá? Sim. Por que se já era tão tarde? Seu pai não parecia nada satisfeito com aquela história, mas a situação poderia ser pior. Ele estava cobrindo as horas de um outro empregado, Jamie. A esposa daquele rapaz estava dando à luz, e Garrett concordou em ficar no lugar do amigo, segundo me contou. Trabalhou até mais tarde e estava recolhendo seus pertences quando ficamos trancados. Não viu se ele carregava algo diferente? Que eu me lembre, apenas um casaco. Parece uma atitude nobre. O que aconteceu depois? Não sei por quanto tempo ficamos lá pensando em como sair, mas depois de ele mudar algumas caixas de lugar, encontrou uma pequena janela. O senhor Mandeville me ajudou a subir e consegui sair por ela. Assim pude dar a volta e destrancar a porta. Ele me acompanhou até em casa e voltou para o alojamento. O pai fez uma pausa antes de continuar a falar, como se analisasse os fatos. Como pode ter certeza de que ele não voltou para a fábrica e roubou as caixas? Ou que talvez já não tivesse apanhado antes? As caixas estavam no armazém, prontas para entrega. Eu mesma as vi, e é impossível que ele tenha voltado, porque eu tranquei a porta assim que saímos. Acho que o ladrão ainda estava na confeitaria, esperando que fôssemos embora quando deixamos o prédio. E há mais uma coisa que o senhor precisa saber. O senhor Manden recebeu dinheiro para acusar Garrett do roubo, mas não sabemos quem o forneceu. Como sabe disso, filha? Maggie não podia admitir que invadira a casa de Manden. Tomamos conhecimento de um bilhete anônimo que instruía Manden a fazê-lo. Deve ter vindo com o pagamento, pois anunciava que ele receberia mais dinheiro depois. Infelizmente perdemos essa prova, papai. Então tem um álibi que inocenta o senhor Mandeville. O pai suspirou, resignado. E é evidente que alguém está tentando incriminá-lo. Preocupa-me muito ter alguém assim na fábrica. Esfregou a têmpora. Adoraria resolver tudo isso em um passe de mágica. Ir até a confeitaria e dizer a Sanders e a Manden que o senhor Mandeville continuará trabalhando e ponto final. Mas sabe que não é assim que funciona. Sanders é praticamente meu sócio e eu não poderia tomar uma decisão sem lhe dar explicações, principalmente se ele tem provas contra o senhor Mandeville. Se eu permitir que apresente esse álibi, minha filha, sua reputação estará arruinada. Será difícil, se não impossível, que faça um bom casamento. Compreende isso, Margaret? Claro que ela compreendia. E não se casar significava não ter filhos. Enfrentar a realidade foi bem mais difícil do que tinha previsto. Mas seria para o seu bem, consolou a si mesma. O casamento, mais cedo ou mais tarde, poderia lhe trazer uma dor devastadora e insuportável. Sim, papai, considerei o assunto com cuidado, e é importante que eu faça a coisa certa. Pindington suspirou e assentiu. Então, não a proibirei de fazê-lo. Tenha certeza das implicações dessa decisão, Maggie. Isso pode feri-la mais do que imagina. Eu sei, papai. Maggie se levantou e se aproximou do pai. Abaixou-se e beijou-lhe a face enrugada. Amo você, papai. Espero que não esteja desapontado comigo. Você nunca me desapontaria. Volveu ele, tomando-lhe as mãos. Vamos indo então. Não vou permitir que faça isso sozinha. Disse com um suspiro, apoiando-se na bengala. Mas e a sua perna?
Está quase curada e já cansei de ficar preso nessa casa. Basta você me ajudar. Meg concordou e o acompanhou para o lado de fora da mansão. Quando a carruagem os recebeu e foi com eles colina abaixo, Meg sentiu o nervosismo revirar o estômago. Não desejava fazer tudo à revelia de Garrett, mas se soubesse de sua intenção, ele certamente tentaria impedi-la, como já fizera antes. Não podia imaginar qual seria a reação dos outros envolvidos, mas suspeitava de que a de Garrett seria a pior de todas. Por que ele não havia ido embora enquanto podia? Já poderia ter achado um novo emprego e se livrado das acusações de Manden. Além disso, raciocinou Garrett, já teria se afastado de Meg. A confeitaria Pindington era uma boa fábrica, e ali tinha mais benefícios do que em qualquer outra. Mas a que custo? Ele jamais seria promovido. Entrou na fábrica receando ser a última vez. Certamente o Sr. Sanders já havia falado com o Sr. Pindington e seu destino se encontrava decidido. Podia protestar, mas francamente já estava farto de tudo aquilo. Em vez de ir até o próprio posto, subiu as escadas para o escritório imediatamente. Acabaria com tudo agora mesmo. Pelo menos podia escolher o momento de sua demissão e impedir que Manden o fizesse. Bateu à porta, que não estava totalmente fechada, e esta se abriu com o peso do seu punho. Manden e o diretor encontravam-se do lado de dentro, discutindo ardorosamente. E Meg estava presente. O que estava acontecendo, afinal? Sr. Mandeville! Sanders exclamou, alertando os demais. Foi então que Garrett notou o homem sentado à escrivaninha. O Sr. Pindington concluiu. Garrett o cumprimentou com um gesto de cabeça e encarou Meg. Ela nunca lhe parecera tão séria. Tinha uma linha de preocupação entre as sobrancelhas bem feitas e uma mescla de preocupação e resignação nos olhos verdes. Sem dúvida, viera para defendê-lo uma última vez. Sentiu um aperto no peito e um desejo insano de se aproximar dela e dizer que tudo ficaria bem. Mas não podia fazer isso. Logo, ela não estaria interessada no que seria feito de sua vida. Ele lhe garantira que ela não lhe devia nada, e então se afastaria para sempre. Então é verdade? Manden indagou olhando para Garrett. O que? Ele quis saber. O que a senhorita Pindington acaba de nos contar? Resmungou. Garrett entrou na sala e fechou a porta. Algo estava errado. Meg olhava para as mãos. Sanders o fitava desconfiado. E Manden parecia zangado o bastante para estrangulá-lo. Preocupado, o pai de Meg tinha os olhos voltados para a filha. Garrett engoliu em seco. O que você fez? Perguntou, apesar de já saber a resposta. Seu destino estava traçado. Meg o encarou com os olhos marejados. Eu disse a verdade. As palavras tiveram um efeito de um soco em seu estômago. É verdade, Sr. Mandeville? Indagou Sanders. O que ela contou exatamente? O diretor pigarreou antes de falar. Contou que na noite do roubo, vocês dois ficaram trancados no armazém, mas que depois encontraram um jeito de sair pela janela. Também disse que viram as caixas de chocolate roubadas antes de irem embora, e que, como ela trancou a porta quando saíram, você não poderia ter voltado para roubar as caixas. Entendi bem, senhorita Pindington? O Sr. Pindington continuava calado. Parecia estar esperando a reação de Garrett. Sim, é isso mesmo. Ela confirmou. Meg não recuou. Podia ter se livrado do problema, mas não era do seu feitio fugir. Também não se pôs a chorar como muitas mulheres teriam feito.
Continuou firme e em outras circunstâncias teria ganhado sua admiração. Mas ela tinha acabado de arruinar sua vida. Meg parecia não se importar com as consequências de sua atitude, apesar de lhe ter avisado sobre elas. O que tem a dizer, Sr. Mandeville? Exigiu Sanders. Garrett suspirou. Mentir não repararia o estrago. Tinha sido encurralado por Meg como em um jogo de xadrez. É verdade, ficamos trancados no armazém. Meg não mais o olhava, porém ele a observou cuidadosamente, como muitas vezes faria dali em diante. Afinal, ela deveria se tornar sua esposa agora. Entretanto, não podia pedi-la em casamento ali no escritório da fábrica. Tinha de falar com o pai dela a sós. O Sr. Pindington precisava saber de algumas coisas que ele, Garrett, ainda não estava pronto para revelar à filha dele. Havia muito a ser feito antes que pudesse ter Meg como noiva, raciocinou. Além do mais, se teria de reassumir o título de Visconde Mandeville, precisava se portar como tal e estar com outra aparência. Com um suspiro, olhou uma última vez na direção de Meg e então se retirou do escritório. Meg resolveu esperar um pouco antes de voltar para casa. Decidiu andar pela propriedade e espairecer, em vez de voltar na carruagem com o pai, pois no momento não desejava ver ninguém. Tinha optado por se tornar uma mulher sem reputação. Pai nenhum gostaria de ver a filha nessas circunstâncias, pensou aborrecida. Não que esperasse que Garrett a resgatasse, declarando seu amor e pedindo sua mão na frente de todos. Mas vê-lo simplesmente dar meia volta e ir embora tinha sido muito doloroso. Não só isso, tinha sido humilhante, dada a presença do pai e dos outros 2 homens. A decisão, contudo, fora dela e devia aceitar as consequências. Finalmente, chegou à frente da casa e abriu a porta de entrada. Qual seria a reação de suas amigas? Willow ficaria muito aborrecida, com certeza. Charlotte fora evasiva. Mas e quanto a Amélia? Meg suspirou. Esperava que elas acabassem apoiando sua decisão e nova condição, e que não ficassem constrangidas por tê-la como companhia. Entrou na mansão e encontrou a governanta circulando perto da porta. Ah, aí está você, senhorita! Sorriu ao vê-la. Seu pai quer vê-la imediatamente no escritório. Obrigada. Meg bateu a porta e o pai a recebeu prontamente. Não estava sozinho, contudo. Henry Sanders se encontrava ao lado da escrivaninha, responsável como sempre. Sentado à mesa e parecendo cansado e um pouco triste, seu pai soltou um longo suspiro. Sinto que o Sr. Mandeville tenha agido como um covarde e desaparecido após a sua nobre atitude, minha filha. Ela engoliu com dificuldade. Doía ouvir o pai falar daquela maneira sobre Garrett. Parte dela ainda tinha esperança de que ele se acalmasse e voltasse. Não para que se casassem, mas seria bom saber que Garrett não a odiaria para sempre. Por outro lado, Meg, Henry está bastante preocupado com o que este álibi causou à sua reputação. É muito gentil da sua parte, Sr. Henry, mas não se aflija. Ela olhou o diretor e tentou sorrir. Garanto que ficarei bem. Serei livre para continuar o trabalho na fábrica que aprecio tanto. Mas e quanto ao seu futuro, senhorita Pindington? E quanto a ter uma família? Sanders quis saber. Aparentemente, o pobre Henry Sanders ainda nutria algum sentimento por ela. 2 anos atrás, ele se aproximara, mostrando interesse em cortejá-la. Porém, ela o recusara docemente. Sanders se portara com muita dignidade e não tocara mais no assunto. Assim, ela concluíra que ele havia encontrado outros interesses, talvez outra mulher. Sanders era um cavalheiro,
o mais leal dos empregados, mas não era o tipo de homem com quem ela se casaria, mesmo que mudasse de opinião a respeito do matrimônio. Nada naquele homem faria seu pulso se acelerar como Garrett tinha feito. Na realidade, não deveria haver no mundo alguém que a fizesse se sentir como quando Garrett estava por perto. Sorriu para ele sem muita vontade. Não se preocupe, Sr. Sanders. É provável que daqui a alguns meses ninguém se lembre do que houve. Não tinha certeza disso. Mas não havia por que encorajar o homem. Isso seria formidável, minha filha, mas sabemos que as pessoas não se esquecem de coisas assim tão rapidamente, lembrou o pai. Com a expansão da fábrica, o nosso nome vai entrar em evidência. Se tivesse uma vida social mais ativa, com certeza teria vários pretendentes, pois tem charme, beleza e fortuna também. Meg sabia o que o pai queria que fizesse: um bom casamento. Contudo, ela escolhera um caminho diferente, e agora só podia esperar que sua decisão se mostrasse acertada. Eu não estou preocupada com isso, papai. Henry se aproximou dela. Eu gostaria de lhe oferecer a proteção do meu nome, disparou Henry Sanders. Estendeu ambas as mãos para ela por um instante, mas, ao ver que ela não se movia, recolheu-as, constrangido. Aquilo tinha sido um pedido de casamento? Se a resposta era sim, fora a proposta menos romântica que ela já ouvira. Maggie sentiu um aperto no estômago. Aparentemente tinha nas mãos a chance de proteger a própria reputação e atender às expectativas do pai e da sociedade. Sem dúvida, Henry seria um marido gentil, mas certamente a proibiria de trabalhar na fábrica. Talvez fosse a escolha mais responsável. Entretanto, não seria capaz de fazê-la, mesmo que se tratasse de um casamento seguro e destituído de emoções. Ser esposa de Henry não lhe traria nenhuma dor, tampouco felicidade. Caro Sr. Sanders, o senhor é muito gentil e eu me sinto lisonjeada, mas não posso aceitar tamanha generosidade. Maggie nem olhou para o pai, pois temeu ver tristeza em seus olhos. Ele teria aprovado a união, é claro. Apesar de ser muito grata, não posso permitir que se sacrifique. Pretendo me empenhar para ter uma vida boa e tranquila. Os lábios de Henry se estreitaram. Há algo que eu possa dizer para convencê-la? Insistiu, depois lançou um olhar para o Sr. Pindington, como se ele pudesse fazê-la mudar de ideia. O pai, no entanto, nada disse. Creio que não. Maggie se aproximou dele e beijou-lhe a face. Obrigada de qualquer modo. Não me esquecerei disso. Com isso, deu meia volta e se retirou da sala. Garrett andou de um lado para o outro da sala, esperando para falar com o Sr. Pindington. Ainda não o conhecia, pois ele sofrera o acidente assim que começara a trabalhar na fábrica havia 4 meses. No escritório, o homem não havia dito nada, porém, não era difícil imaginar qual seria sua reação. Nobres e abastados eram todos iguais. Somente depois de ter saído da fábrica, Garrett percebeu que sua atitude os levaria a pensar que tinha abandonado Maggie. Devia ter tido outra reação, mas agora só podia esperar que Pindington acreditasse em sua palavra. Ao observar a sala, sentiu que não pertencia àquele lugar. O terno caro podia ajudar. Entretanto, não faria muita diferença. Tudo ali parecia caro e de qualidade. Aquela era a vida que ele poderia ter tido se o seu pai não houvesse sido tão egoísta. A vida de um rico visconde. Garrett nunca pensara em usar o título. Não desejava o legado do pai. Queria esquecer o passado, provar que não cederia às tentações. Mas se casar com a maior delas
seria como andar sobre brasas. Jamais saberia quando seria consumido por elas. Agora, todos saberiam de sua origem, a qual nada significava sem dinheiro. Meg, entretanto, selara seu futuro, e agora ele não tinha escolha. Usaria seu maldito título e estaria ligado a ele pelo resto da vida. Não importava que não o quisesse e que este só lhe houvesse trazido desgosto. De qualquer forma, antes de contar tudo a Meg, precisava assegurar-se de que as coisas ficariam bem. Queria conversar com o procurador, receber a pequena quantia que poupara e se estabelecer. Meg herdaria o dinheiro do pai, mas seria sua responsabilidade dali em diante, e ele não a deixaria sem nada. Precisava certificar-se de que poderia lidar bem com aquela situação, e não seria como o pai. Meg não merecia passar pelo que passara a mãe dele. Também não tinha planos de frequentar a sociedade depois que assumisse seu título. Pelo que conhecia de Meg, isso não seria um sacrifício para ela. A investigação do ladrão mascarado parecia ser a única razão pela qual ela comparecia a eventos sociais. O Sr. Pindington entrou na sala nesse momento, apoiado em uma bengala. Eu costumava ser mais ágil, sabe? Contou sentando-se em uma cadeira. Mas, como pode ver, ainda estou mancando. Gostaria de beber alguma coisa? Não, obrigado. Garrett agradeceu. Pindington acenou para o mordomo, que fez uma reverência e se retirou da sala. O homem não era como ele tinha imaginado. Já trabalhara em muitas fábricas e, geralmente, os proprietários eram sujeitos gordos que gritavam com os empregados e gastavam dinheiro com comida, bebida e mulheres. Pindington, ao contrário, era alto, esguio e parecia ter uma saúde excelente, apesar da idade avançada. Sr. Mandeville, creio que não fomos formalmente apresentados. Começou, colocando a perna machucada em uma posição mais confortável. No entanto, ouvi falar muito do senhor. Garrett soltou o ar nervoso. O Sr. Manden nunca foi meu maior admirador, Sr. Pindington. Não estou falando de Manden. A voz do homem soou calma, porém firme. Não falei com ele desde o acidente. Minha filha se tornou sua maior defensora, Sr. Mandeville. Se eu não a tivesse ferido, com certeza o desafiaria para um duelo. Sua filha é o motivo da minha visita, senhor. Mesmo? O homem coçou o queixo. Sente-se, Sr. Mandeville. Sinto-me diminuído sendo obrigado a permanecer nessa cadeira diante da sua altura. Garrett gostou do homem apesar da situação. Tomara Pindington gostasse dele também. O pai de Meg cruzou os braços para fitá-lo. O que queria dizer sobre minha filha? Não vejo por que fingirmos, senhor. Deve imaginar o que houve entre mim e Meg. Imagino, sim, infelizmente. E me incomoda ainda mais lembrar a pressa com que a deixou no escritório ontem. Sei que impressão devo ter causado, mas tive minhas razões para partir. Por que não me conta o que houve naquela noite? Garrett inspirou lentamente. Ficamos trancados no armazém, mas nada aconteceu. A virtude dela está intacta, senhor, se é isso que o preocupa. Foi o que ela disse. O problema é que as pessoas podem ser muito maldosas, Sr. Mandeville. Meg terá sua reputação arruinada tão logo os comentários se espalhem. Ajeitou o corpo na poltrona, incomodado. Não somos muito ativos na sociedade, mas minha esposa era muito conhecida e minha pobre Meg sofrerá as consequências. Garrett conhecia perfeitamente o poder de línguas ferinas. Embora fosse novo demais na ocasião, entendera muito bem as coisas horríveis que haviam sido ditas sobre o seu pai. E depois sobre sua mãe, quando ela levara os filhos para fora da cidade. Não deixaria que isso acontecesse com Meg. Ela podia ser irritante às vezes, mas não merecia tal castigo. Não é minha intenção permitir que sua filha fique arruinada, senhor. O que quer dizer?
Pindington o encarou. O homem não estava facilitando a situação. De certo sabia por que ele estava ali. Desejo sua permissão para me casar com ela. Pindington ergueu as sobrancelhas e assobiou baixinho. 2 pedidos no mesmo dia? Garrett franziu o senho. Quem fez a primeira proposta? O diretor da fábrica, Sr. Sanders. Eu sempre soube que Henry gostava de Maggie, mas nunca imaginei que falaria sobre suas intenções. Garrett observou Pindington sem saber o que dizer. Ele pediu Maggie em casamento? Sim, pediu. Então cheguei tarde? Constatou decepcionado. Não, porque Maggie recusou o pedido. Garrett arregalou os olhos. E por que faria uma loucura dessas? Maggie é assim. Pindington riu a despeito de si próprio. Teimosa e inconsequente como a mãe. Diga-me, Sr. Mandeville, ficou aliviado quando soube que outra pessoa estava assumindo a sua responsabilidade? Não era uma acusação, mas uma pergunta honesta que, por sua vez, merecia uma resposta sincera. Não, senhor, não fiquei. Então me diga, por que acha que merece minha filha? Nunca disse que a mereço, senhor. Mas Maggie colocou a própria reputação em risco para me defender e lhe devo essa cortesia. As mulheres não querem se casar por cortesia, Sr. Mandeville. Verdade, eu compreendo. Não quero ser rude, mas sua posição social é consideravelmente mais baixa do que a de minha filha. Por que um pai permitiria essa união? Trabalho na fábrica honestamente e com afinco, Sr. Pindington. O salário é o melhor da região e com ele posso ajudar minha família. Mas não se precipite em tirar conclusões a respeito da minha posição social baseado no meu cargo. Pindington levantou as sobrancelhas. Explique-se, rapaz. Embora eu relute em lançar mão disso, tenho de ser honesto com o senhor sobre minha origem. Não tenho dinheiro para oferecer. Porém, tenho um nome e um título que devem proteger Maggie. Tem um título de nobreza? Pindington franziu as sobrancelhas surpresa. Garrett respirou fundo. Rumores sobre o imoral Visconde Mandeville haviam arruinado sua mãe e seus 4 irmãos. Quando Pindington soubesse que era aquele o seu nome, talvez nem aceitasse o casamento. Apanhou o documento no bolso e o entregou para o pai de Maggie. Meu pai era o Visconde de Mandeville, revelou de uma vez. Herdei seu título aos 12 anos, quando ele morreu. Pindington leu o papel, depois o devolveu. Vivi na Irlanda com minha família e minha mãe. Garrett continuou. Perdemos nossas propriedades e nossa fortuna. Não tínhamos como pagar por meus estudos. Portanto, não tenho educação formal. Mas eu lhe asseguro, não sou nenhum ignorante, senhor. Não creio que alguém o acusasse disso. Talvez Pindington não tivesse reconhecido seu nome, ou não se lembrasse das coisas terríveis ditas sobre sua família. Estranhou Garrett. Pindington pensou um momento e recomeçou a falar. Percebi sua relutância ao me contar sobre isso e respeito sua honra e honestidade. Tem minha permissão para se casar com minha filha, Sr. Mandeville, mas se ela o aceitar. Garrett piscou aturdido. Obrigado, senhor, mas gostaria de lhe fazer um outro pedido. Qual? Que Maggie não saiba sobre meu título por enquanto. Preciso de tempo para decidir como lhe contar. Posso lhe assegurar que Maggie tem condições de lidar com essa informação, mas eu respeitarei o seu desejo, concordou o homem. Uma pergunta, Visconde Mandeville. Garrett levou um susto ao ser chamado pelo título. Porém, acenou com a cabeça. Tem sentimentos por minha filha? Ele ficou ainda mais surpreso. Quem tomaria Pindington por um sentimental? Entretanto, Maggie lhe contara que os pais tinham vivido um grande amor. Como responderia àquela pergunta? Ele a desejava, mas não agradaria a um pai ouvir isso. Também gostava da companhia de Maggie e não queria vê-la magoada ou arruinada. Sim, eu tenho.
viu-se respondendo com segurança. Muito bem, então. Se convencê-la a dizer sim, podem marcar a data do casamento. Capítulo 5. Garrett estava em uma carruagem a caminho de Londres. O pai de Meg lhe dissera que ela havia ido passar a tarde com a amiga Charlotte, mas mesmo assim ele decidira assegurar o noivado. Pindington lhe emprestara a carruagem, então, e instruíra um empregado a levá-lo. Quando o veículo parou em frente a uma casa de tijolos, Garrett pensou que devia ter ensaiado o que dizer. A proposta não seria repleta de promessas de amor, mas seria gentil ter algo preparado. Era uma questão de honra e de responsabilidade. Ali estava a diferença entre ele e o pai. Tinha consciência de suas responsabilidades e jamais deixaria de cumpri-las. Bateu à porta e foi recebido por uma menina. Havia muito não vivia em uma sociedade, mas sabia o suficiente para perceber que aquela família sofria de limitações financeiras, uma vez que não tinha um mordomo. Ele também nunca tivera empregados, um hábito mal visto por muitos da elite londrina. Posso ajudá-lo? Perguntou de olhos arregalados. Esta é a residência dos Reed? Está aqui por Charlotte? Não, estou procurando Meg Pindington. Ela está aqui? Sim, está. A garota sorriu e o deixou entrar. Elas estão na sala. Venha comigo. Meu nome é Francis. Obrigado pela ajuda, Francis. Garrett agradeceu. Francis abriu as portas da sala com entusiasmo e o anunciou. Meg e Charlotte ficaram de pé num salto. Garrett? Meg se espantou. O que está fazendo aqui? Preciso falar com você, Meg. Ele olhou para Charlotte. Perdoe-me, senhorita Reed. Sei que a casa é sua, mas permite que nos falemos a sós por alguns minutos? É claro! A moça concordou e retirou-se da sala com a irmã imediatamente. Meg tinha uma expressão de dúvida e esperou mais alguns instantes antes de falar. Veio aqui para me atormentar, Garrett? Honestamente, já tive o bastante por hoje, protestou circulando pela sala. Sei que tem todo o direito de ficar aborrecido, mas não acha que já sofreu bastante? Ele fez menção de replicar, porém, ela o interrompeu. Podia tentar ver as coisas sob a minha perspectiva. Você não roubou aquelas caixas? Então não era justo que perdesse o emprego. Pode ficar zangado, mas eu achei que era a coisa certa a se fazer. Garrett a ouviu por cerca de 3 minutos. Meg tinha tanta energia e era tão expressiva que o cativava. Era uma mulher única, encantadora, e a atração que sentia por ela era inegável. Uma coisa podia ser dita sobre o casamento com Meg. Os dias e as noites seriam iluminadas pela paixão. Ela parou de andar e finalmente o encarou. Terminou? Ele perguntou com calma. Sim, ela respondeu ressabiada. Não vim atrás de você para criticá-la, Meg. Tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo. Ah, o que quer então? Vim discutir um assunto com você. Sua atitude nos colocou em uma situação delicada, você sabe. Eu não teria tomado tal decisão. Nem sempre deve sacrificar-se por outra pessoa, menina. Até porque a maioria delas nem merece. Mas está feito. E agora viveremos com as consequências. Meg parecia bastante confusa. Droga, pensou Garrett. Ele nunca pedira ninguém em casamento. Devia mesmo ter pensado no que dizer. Honra, responsabilidade e paixão eram os atributos necessários a um noivo. Vim pedir a sua mão. Falou de uma vez. Como assim? Ela gaguejou. Não seja tola, Meg. Estou falando de casamento. Está falando sério? Ela franziu as sobrancelhas. Pensei que me desprezava. Não vou mentir, Meg. Eu fiquei zangado. Também sei por que você tomou essa decisão. Mas agora é minha vez de ter uma atitude honrada. Entendo.
Eu sei que as mulheres não sonham em se casar por esse motivo, querem amor e promessas, mas eu não posso lhe oferecer isso, Meg. Sei que compreende, pois é uma mulher sensata. Claro, claro. E então, aceita se casar comigo? Ela deu de ombros e foi até a janela. Não vejo razão para tanto. Aprecio seu esforço em tentar salvar a minha reputação, mas isso não é necessário. Estou satisfeita em ficar na casa do meu pai e em continuar com meu trabalho na fábrica. Sempre quis isso para a minha vida. Não acredito. Você me disse que já quis uma família e filhos. E isso eu posso lhe dar. Meg ficou calada por um longo instante. Garrett se aproximou dela. Não vou implorar, Meg, mas não gostaria de vê-la arruinada por minha causa. Pousou a mão de leve em sua cintura. Já falei com o seu pai. Ela se voltou para ele lívida. Continua. E aí, você aceitaria um pedido de casamento desses? Ah, não, né? Vou me casar com você para salvar a sua honra. Por favor, Garrett, tem que melhorar muito esse pedido de casamento. Se você quer saber o que ela vai responder para ele, continua comigo. Um beijo e até a próxima.